Em destaque no Panorama CBN, Polícia Federal retira a credencial de agente americano em resposta à decisão do governo Trump contra brasileiro. Dias Toffoli se declara suspeito e STF tem 2 votos para manter prisão do ex-presidente do BRB. Paulo Henrique Costa troca de advogado e vai tentar delação premiada. Comissão da Câmara aprova avanço da PEC da escala 6x1. E Irã intercepta navios no Estreito de Hormuz e petróleo continua nas alturas. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. A Polícia Federal decidiu retirar as credenciais diplomáticas de um agente de imigração dos Estados Unidos que trabalhava na sede da corporação em Brasília. Essa medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, em entrevista à Globo News. A decisão é uma resposta direta à ordem do governo americano para que o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho deixasse os Estados Unidos. Isso aconteceu no meio do feriadão. O delegado atuava em Miami, em uma missão de cooperação junto ao ICE, que é o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que prendeu na semana passada o ex-deputado Alexandre Ramagem. Já na terça-feira, quando foi questionado por jornalistas durante a viagem à Alemanha, o presidente Lula disse que o Brasil poderia adotar a reciprocidade e que não aceitaria a ingerência e o abuso de autoridade do que ele chamou de algumas pessoas americanas em relação ao Brasil. Aí, nessa quarta-feira, na entrevista, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, negou que o funcionário brasileiro tenha sido expulso dos Estados Unidos. Ele disse que o delegado voltou por determinação dele. Ao chegar ao trabalho, ele teve a credencial de acesso ao sistema negada e, portanto, eu entendi que seria mais prudente mandá-lo voltar ao Brasil. Ele permanece acreditado junto à agência americana lá nos Estados Unidos, a missão dele permanece em vigor, mas ele está aqui em missão no Brasil para que a gente possa compreender e, inclusive, de maneira formal esse processo. Andrei Rodrigues revelou que, como resposta, retirou as credenciais do agente de imigração americano aqui no Brasil pelo princípio da reciprocidade diplomática. Nós, policiais, temos esse acordo com as agências. À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui e digo isso, faço com muito pesar, porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo e eu torço para que a gente consiga sentar à mesa, dialogar, conversar e poder dar continuidade com absoluta regularidade. Sem as credenciais, o agente americano perde o acesso às unidades da PF e às bases de dados usadas na cooperação policial entre os dois países. Esse imbróglio começou depois do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo americano afirmar em redes sociais que uma autoridade brasileira teria tentado contornar pedidos formais de extradição para promover perseguições políticas em solo americano, em referência aí à prisão de Alexandre Ramagem. A TV Globo confirmou que o alvo da acusação é o delegado Marcelo Ivo de Carvalho. Ele teria participado da identificação de Ramagem para a prisão da semana passada. Andrei Rodrigues negou qualquer irregularidade na atuação do delegado e classificou como insanidade os boatos de que ele estaria enganando agências americanas. Sinceramente, eu não recebi nenhum comunicado oficial, acho que o governo brasileiro também não recebeu nenhum comunicado oficial. Não trabalho por rede social, eu trabalho com muita efetividade naquilo que a gente faz. E o que nós fizemos foi cooperação policial internacional. E essa alegada tentativa de enganar, isso soa risível. Não é possível alguém imaginar, de sã consciência, que não seja nessa vilania de rede social, de que o policial federal está lá nos Estados Unidos para enganar as agências americanas e para ludibriar um processo que a própria agência que ele está lotado produz. Segundo o diretor da PF, o trabalho de Marcelo Ivo resultou na localização de 49 foragidos da Justiça brasileira e ajudou em 56 deportações. O Itamaraty agora conduz reuniões e contatos diplomáticos para formalizar os próximos passos dessa crise entre as agências de segurança. E o julgamento sobre as prisões da cúpula do Banco de Brasília, o BRB, ganhou um novo desdobramento no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso. A corte julga se mantém ou não a prisão preventiva do ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro.
Os dois foram presos na semana passada na Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades em negócios entre o BRB e o Banco Master. Toffoli alegou motivo de foro íntimo para se afastar da decisão. Ele já tinha se declarado suspeito em março para julgar outros pedidos ligados ao Banco Master, incluindo a tentativa de criar uma CPI na Câmara para investigar o banco. Toffoli chegou a ser o relator original do caso, mas pediu a redistribuição do processo, alegando interesses institucionais. O real motivo foi a pressão por causa da venda do resort Taiaiá de uma empresa dele a um fundo ligado ao Master. No plenário virtual, o relator atual, o ministro André Mendonça, votou pela manutenção das prisões. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux. Na decisão que autorizou a operação, Mendonça destacou que os indícios apontam para uma estrutura criminosa montada para vender carteiras de crédito fictícias do Banco Master ao BRB. Segundo as investigações, o ex-presidente do banco teria recebido 6 imóveis de luxo em São Paulo e Brasília e o valor total desses bens chega a 146 milhões e meio de reais. Já o advogado Daniel Monteiro é apontado como peça-chave na formalização desses contratos e teria obtido um proveito econômico de pelo menos 86 milhões de reais. O placar, enquanto eu gravo o podcast, está em 2-0 pela prisão e o julgamento segue de forma virtual. E o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, decidiu trocar a equipe de advogados para buscar um acordo de delação premiada. Essa informação foi antecipada pela coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN. Agora a defesa vai ser assumida pelo criminalista Davi Tangerino. Ele substitui Kleber Lopes, que também defende o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. A mudança evita um conflito de interesses, porque Ibanez é um dos prováveis alvos de uma eventual delação. Daniel Vorcaro, do Banco Master, está preso desde março, também negocia uma colaboração com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República, e de acordo com fontes da investigação, Paulo Henrique Costa corre contra o tempo para fechar o acordo antes de Vorcaro, na tentativa de oferecer informações inéditas e garantir benefícios maiores com a Justiça. E o BRB deu um passo importante para tentar recuperar o equilíbrio financeiro. Em assembleia, nesta quarta-feira, os acionistas aprovaram um aumento de capital social de até 8 bilhões e 800 milhões de reais. As operações mal sucedidas com o Master comprometeram o chamado capital mínimo prudencial do banco, que é a reserva de segurança exigida para cobrir emergências. Na prática, esse aumento de capital funciona como uma injeção de recursos que permite ao banco expandir operações como empréstimos e investimentos, além de cumprir regras de segurança bancária exigidas pelo Banco Central. Para manter o controle de 53% da instituição, o governo do Distrito Federal vai precisar aportar pelo menos 4 bilhões de reais. O presidente do BRB, Nelson Souza, disse que a decisão estabelece um cronograma claro para a entrada desse dinheiro até o dia 29 de maio. Mudando de assunto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. Com a decisão, o texto, que revisa a jornada atual de 44 horas semanais, avança para uma comissão especial. O relator, deputado Paulo Aze, do União Brasil, deu parecer favorável à tramitação conjunta de 2 propostas. Uma da deputada Érica Hilton, do PSOL, que prevê 4 dias de trabalho por semana, e outra do deputado Reginaldo Lopes, do PT, que reduz a jornada para 36 horas em 10 anos. O relator defendeu uma transição gradual e sugeriu compensações fiscais para as empresas, como a redução de tributos sobre a folha de pagamentos. O governo Lula também corre em paralelo com um projeto próprio, apresentado na semana passada, que fixa o limite de 5 dias de trabalho por 2 de descanso. Vamos falar da guerra no Oriente Médio. Segundo o jornal americano New York Post, uma nova rodada de conversas entre Estados Unidos, Israel e Irã pode começar na sexta-feira com a mediação do Paquistão. Com a incerteza da duração do cessar-fogo, os Estados Unidos emitiram um comunicado orientando cidadãos americanos a deixarem o Irã enquanto o espaço aéreo do país permanece parcialmente aberto, o que acontece desde terça-feira. Mesmo com a prorrogação do cessar-fogo, as tensões continuam. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter interceptado 2 navios cargueiros que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz, que virou o ponto central da disputa.
Agências que monitoram o tráfego de navios registraram 3 ataques de lanchas rápidas iranianas contra barcos mercantes. O governo do Irã diz que as embarcações não tinham autorização e mudaram os sistemas de navegação para esconder a rota. Ao anunciar a prorrogação do cessar-fogo na terça-feira, feriado aqui no Brasil, Trump disse que quer que o regime apresente uma proposta unificada para o fim da guerra, mas avisou que vai manter o bloqueio econômico aos portos do Irã. O presidente do parlamento iraniano, principal negociador do país, afirmou que não haverá paz enquanto o cerco marítimo continuar. Ainda na terça, o regime do Irã promoveu um desfile militar e levou mísseis balísticos para as ruas de Teherã. Imagens mostram multidões com bandeiras do país comemorando. Os mísseis que aparecem aí nesse vídeo são um dos mais avançados do arsenal iraniano, com um alcance estimado em 2.000 quilômetros. Pode transportar mais de 1 tonelada de carga explosiva. E o presidente Donald Trump publicou nessa quarta também que o Irã cancelou a execução de 8 mulheres condenadas por protestar, que estava prevista para essa quarta-feira, essa execução. Ele comemorou e disse que 4 seriam libertadas e as outras 4 condenadas a 1 mês de prisão. Mas uma ONG de direitos humanos disse que 2 dessas mulheres já tinham sido soltas. No Líbano, o grupo terrorista Hezbollah disse ter atacado um veículo militar de Israel em território libanês. O grupo terrorista afirmou que a ação é uma retaliação ao ataque de Israel, também nessa quarta-feira, a veículos no sul do Líbano. O exército de Israel afirmou que atacou os veículos por ver uma ameaça do Hezbollah e disse que 2 jornalistas ficaram feridos. Enquanto tudo isso, o petróleo segue nas alturas e subindo. O barril do tipo Brent é negociado a $101, com alta de 3%. Para você que não acompanha o panorama diariamente, antes da guerra, o barril era negociado entre 60 e 70 dólares, e isso gera reflexos na inflação. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,65% aos 192.888 pontos, mesmo com a alta das empresas de petróleo. Os bancos e a Vale puxaram o índice para baixo. O dólar comercial ficou estável, cotado a R$ 4,97, e o euro vale R$ 5,82, com baixa de 0,68%. Aqui no Brasil, mais um caso chocante que aponta para um possível erro policial no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga a morte do empresário Daniel Patrício Santos Oliveira, de 29 anos, baleado por policiais militares na madrugada dessa quarta-feira. O crime aconteceu na Pavu, na zona norte da capital, durante uma abordagem. A principal linha de investigação indica que os policiais podem ter confundido o carro da vítima com o de criminosos. Mais uma vez, hein? Daniel voltava de um pagode com 3 amigos por volta das 3h30 da manhã, quando o veículo foi atingido por disparos. Testemunhas e sobreviventes afirmam que não houve ordem de parada. A perícia encontrou marcas de tiros em imóveis vizinhos e no automóvel, mas nenhuma arma foi localizada com os ocupantes. Daniel era dono de uma loja de eletrônicos e planejava se mudar com a esposa e a filha para Foz do Iguaçu, no Paraná, em busca do quê? De segurança. A irmã da vítima, Thaís Oliveira, contesta a versão da polícia e descreve o cenário encontrado no veículo. 23 tiros não é ordem de parada, não teve revida porque não tinha arma dentro do carro. O carro do meu irmão tem ursinho da minha sobrinha dentro. O coelhinho que ela ganhou de Páscoa. Ela acabou de acordar, ela tem 4 aninhos e ela é extremamente apaixonada por ele. Ele ia embora com a família dele para dar exatamente isso, segurança, que aqui ele não tinha. A Polícia Militar informou que abriu um procedimento interno para apurar a conduta dos agentes envolvidos. No Reino Unido, os parlamentares aprovaram um projeto de lei inédito que proíbe de forma permanente a compra de cigarros e vapes por qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 2009. Então, na prática, a medida estabelece que quem tem 17 anos hoje ou menos nunca poderá comprar tabaco legalmente no país na vida, criando a primeira geração livre do fumo. Eu diria que é a lei do pulmão livre. O ministro da Saúde britânico afirmou que a decisão é um marco histórico para proteger a população contra vícios e doenças. Segundo o Serviço Nacional de Saúde, o NHS,
O tabagismo causa 75 mil mortes por ano no Reino Unido e responde por 1/4 de todas as mortes no país. A nova legislação também dá poderes ao governo para restringir sabores e embalagens de cigarros eletrônicos, além de proibir o fumo em áreas externas, como parques infantis e arredores de escolas. O objetivo central é aliviar a sobrecarga financeira sobre o sistema público de saúde. Proposta semelhante chegou a ser aprovada na Nova Zelândia em 2022, mas acabou revogada, depois da mudança para um governo de coalizão conservadora no ano seguinte. No Reino Unido, a lei segue agora para sanção real para entrar em vigor. E moradores do Paraguai saquearam dinheiro que caiu do céu. É porque um avião de pequeno porte caiu enquanto transportava uma carga milionária. O bimotor da empresa Aerotax levava cerca de 15 milhões de reais e 5 milhões de dólares, além de notas em guaranis. O dinheiro pertencia à empresa de segurança Prosegur, que tinha fretado o voo. O acidente aconteceu na zona rural, perto de Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. E o impacto acabou matando o piloto e deixou 3 pessoas feridas. Logo depois da queda, moradores da região saquearam parte das cédulas que ficaram espalhadas pelo terreno. As autoridades paraguaias estimam que 2 milhões de dólares foram levados do local. A polícia também investiga a ação de grupos criminosos que estão usando uniformes falsos de promotores para extorquir moradores e tentar recuperar o dinheiro, olha só. Segundo a Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai, a suspeita inicial é de uma falha no motor esquerdo do avião. E equipes de perícia trabalhavam nos destroços para confirmar as causas técnicas do acidente e tentar localizar os valores que ainda estavam desaparecidos. E a seleção brasileira pode sofrer mais uma baixa para a Copa do Mundo. Depois de perder Rodrigo, o técnico Carlo Ancelotti provavelmente não terá o atacante Estevão do Chelsea. Segundo o jornal The Atlantic, o atleta de 18 anos sofreu uma lesão de grau 4 na coxa direita durante a derrota para o Manchester United no último sábado. O técnico do Chelsea confirmou que o brasileiro chorou no vestiário. E a ausência é crítica porque o Mundial começa em apenas 50 dias. Enquanto isso, a FIFA começou a venda de ingressos do último lote para 104 partidas da Copa no site oficial. Mas o torcedor vai encontrar preços salgados. A entidade criou novas categorias, inclusive com assentos na beira do gramado, e aí alguns ingressos subiram. Por exemplo, para o jogo entre Estados Unidos e Paraguai, essas entradas saltaram de R$ 13.500 para mais de R$ 20.000. E o tenista João Fonseca já conhece o caminho na estreia do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. O brasileiro, que aparece pela primeira vez como cabeça de chave em um torneio desse porte, vai enfrentar o croata Marin Cilic, veterano que garantiu a vaga nessa quarta-feira, ao vencer o belga Zizou Bergs por 2-1. Cilic tem 37 anos, é um dos maiores nomes do esporte na Croácia e ex-número 3 do mundo. Atualmente ocupa a posição 51 do ranking. A partida acontece na próxima sexta-feira, com horário ainda a ser definido pela organização. Por ser cabeça de chave, João Fonseca não precisou jogar a primeira rodada e entra direto nessa segunda fase. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Bom dia, Leandro. Um abraço. Não perco uma edição do podcast Panorama CBN. É o Edilson Duarte, de Capitão Poço, cidade que fica a 200 quilômetros de Belém. Eu gosto de saber como que o Panorama chega nas mais diferentes regiões do Brasil e até do mundo, como uma outra ouvinte vai contar. Capitão Poço tem cerca de 60 mil habitantes. Obrigado, Edilson, pela sua mensagem que chegou pelo meu Instagram. Na caixinha de comentários do Spotify, a Roberta Bruno comenta a mensagem que eu li de outro ouvinte. Assim como o Rodolfo sente a proximidade com os jornalistas, eu compartilho do mesmo sentimento. Me sinto próxima do Brasil ao ouvir as edições da CBN. Obrigado a todos da CBN por esse trabalho. Estou no futuro, na Nova Zelândia. Obrigado, Roberta Bruno, pela audiência. O do Jazz FC, é o nome dele no Spotify, disse assim: eu odeio a Rádio Sucupira. Parem, por favor. Ela representa de forma tão real o coronelismo brasileiro
que a raiva não me permite ouvir. É verdade, né? É triste, mas é a realidade. Mas eu gosto muito, viu? Do trabalho, inclusive, dos nossos editores que acham as falas do Bem Amado que combinam certinho com as falas de hoje. Um abraço ainda para Ingrid Neves, Lúcio Ferreira e André Luiz pelos comentários. Se você acompanha o Panorama e gosta do nosso trabalho, tira aí 10 segundinhos para dar uma avaliação com 5 estrelas aí no seu aplicativo de podcast. É rápido e você ajuda muito a relevância do Panorama nas plataformas. Vou fechar com Guilherme Arantes, porque 22 de abril é o Dia Internacional da Mãe Terra, celebrado para conscientizar sobre a proteção ambiental, a biodiversidade e a sustentabilidade. E eu chamo a atenção para um assunto que está no editorial do jornal Valor Econômico. Enquanto os conflitos no Oriente Médio dominam a agenda internacional, pesquisadores alertam para um risco climático iminente, o colapso da corrente que regula o clima no Oceano Atlântico. Essa corrente se chama AMOC, na sigla. Um estudo publicado pela revista Science Advance revela que a corrente está no nível mais fraco em 1.600 anos. Cientistas da Universidade de Bordeaux e do Centro INRIA, na França, estimam uma desaceleração de até 58% até o ano 2100. E o impacto seria catastrófico. A Europa enfrentaria invernos congelantes, o nível do mar no Atlântico subiria até 1 metro e o regime de chuvas na Amazônia mudaria drasticamente, ameaçando o agronegócio brasileiro. A crise energética gerada pela guerra pode, no entanto, acelerar a transição para energias limpas. Nessa semana, a Comissão Europeia deve anunciar subsídios ao transporte público e medidas de eficiência energética para reduzir a dependência do petróleo. No Brasil, o desafio é usar a receita das exportações de óleo e gás para eletrificar a economia e evitar o ponto de não retorno da floresta amazônica. Profundo da terra. E assim vamos encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã, excepcionalmente nesta quinta e sexta com Pedro Bonenberger. E eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.